Imagine que você está em um relacionamento há anos, mas inesperadamente alguém do seu passado reaparece. Aquela pessoa que você nunca esqueceu completamente, e aí ela te diz: Eu ainda penso em você, eu queria uma nova chance. E de repente, aquilo que parecia resolvido começa a ocupar seus pensamentos. Você começa a se perguntar: Será que eu ainda amo essa pessoa? E se eu estiver deixando passar o amor da minha vida? Será que eu devo abandonar tudo que eu construí para tentar novamente? Mas antes de escolher entre duas pessoas, talvez você precise fazer algo mais difícil: olhar para si. Olhe para o relacionamento que você tem hoje. Antes de decidir ficar, é importante entender por que você está ficando. Você está nesse relacionamento porque ainda deseja essa pessoa ou porque existe uma vida inteira construída ao redor dela? Porque existe uma diferença entre eu escolho continuar com você e eu não consigo imaginar como seria destruir tudo que construí. Talvez você esteja há anos percebendo que algo mudou. A conversa já não é mais a mesma, o desejo diminuiu, você sente falta de alguma coisa, mas nem sabe exatamente do que. Então, o amor do passado aparece e parece colocar uma luz sobre uma insatisfação que já estava ali. Por isso, pergunte se essa pessoa do passado nunca tivesse reaparecido, eu estaria verdadeiramente satisfeita com o relacionamento que eu tenho hoje? Essa pergunta é fundamental, porque talvez o antigo amor não esteja criando uma crise, talvez esteja apenas revelando uma crise que já existia, mas existe outro lado. Talvez você perceba que ainda ama seu parceiro, que existe desejo, intimidade, admiração, cumplicidade, que vocês atravessaram dificuldades, amadureceram juntos e que aquilo que construíram continua fazendo sentido. Nesse caso, também é preciso perguntar: Eu estou realmente desejando o passado ou eu estou apenas fascinado pela possibilidade do que poderia ter sido? agora, olhe para o amor que voltou. Quando alguém do passado retorna, não retorna apenas uma pessoa. Retorna uma história, lembranças, sensações e fantasias. Aquilo que não aconteceu, que poderia ter acontecido. E talvez você comece a lembrar apenas das coisas boas, do primeiro beijo, da intensidade. Mas pare e pergunte: eu quero essa pessoa que existe hoje ou estou apaixonado pela pessoa que ela foi lá na minha memória? Porque existe uma diferença enorme. Você conhece essa pessoa hoje? Sabe quem ela se tornou? Sabe como ela lida com conflitos? Como ela ama? Como ela se relaciona? O que mudou desde aquela época? E principalmente, por que vocês terminaram? Essa pergunta não pode ser esquecida. O que naquela relação não funcionava? O que fez vocês se separarem? Aquilo realmente mudou? Ou você está diante da possibilidade de repetir a mesma história esperando que desta vez o final seja diferente? A psicanálise nos convida justamente a investigar isso, porque às vezes aquilo que parece uma nova chance para o amor pode também ser uma tentativa de reparar uma ferida antiga. Talvez no passado você tenha sido rejeitado, abandonado, não escolhido, e agora existe uma parte sua pensando: finalmente essa pessoa percebeu o meu valor. Yes! Mas cuidado, talvez você não esteja desejando apenas aquela pessoa, mas sim a reparação de algo que ficou ferido dentro de você. E você precisa entender isso antes de tomar uma decisão. Antes de escolher, coloque tudo na balança. E então, se você está vivendo esse conflito, experimente se fazer algumas perguntas. Se eu ficar, estou escolhendo ou apenas tenho medo de perder tudo aquilo que eu construí? Se eu partir, estou indo em direção a um desejo verdadeiro ou fugindo de uma insatisfação que já existia? Eu quero essa pessoa do passado ou eu quero recuperar quem eu era quando estava com ela? O que exatamente eu imagino que encontraria se voltasse? E o que eu teria que enfrentar novamente? E talvez a pergunta mais difícil: se eu soubesse que não existe garantia de que o amor do passado daria certo, eu ainda escolheria tentar? Porque talvez a questão não seja descobrir qual dos dois é o amor certo. Talvez seja descobrir o que cada uma dessas possibilidades representa para mim.
A psicanálise pode ajudar justamente nesse processo, não para dizer com quem você deve ficar, mas para ajudá-lo a compreender o que está por trás dessa escolha. O desejo, a fantasia, o medo, a culpa, a idealização, as repetições e aquilo que realmente está sendo buscado, porque quando você entende de onde está escolhendo, a decisão deixa de ser apenas uma tentativa desesperada de acabar com a angústia da dúvida e passa a ser uma escolha mais consciente e responsável diante do próprio desejo. Agora eu quero saber de você. Se alguém do seu passado reaparecesse hoje, dizendo que ainda ama você, você conseguiria diferenciar o amor que sente por essa pessoa daquilo que ela representa na sua história? Escreva nos comentários. E se esse conflito estiver acontecendo na sua vida e você perceber que sozinho está difícil entender o que realmente deseja, uma escuta psicológica pode ser um espaço para olhar para isso tudo com mais profundidade, sem que alguém decida por você. Porque às vezes a resposta que você procura entre duas pessoas precisam primeiro ser encontrada dentro de você.